Olá meu querido, minha querida artista das resinas compostas, professor Vanderlei aqui. Não se estranhe que eu estou te chamando de artista, porque eu chamo carinhosamente cada aluno meu de artista e todos os colegas que compartilham e aproveitam os conteúdos sobre facetas de resina composta que eu compartilho aí nas redes sociais, em todas as nossas redes sociais. E eu quero revelar para você justamente nesse vídeo, qual foi a palavra que eu escutei do professor Baratieri que fez com que hoje eu ajude milhares de pessoas compartilhando os meus conteúdos, e como eu criei, através dessa palavra que o professor falou, como eu criei hoje um método chamado método lentes diretas, que é um método que ensina de uma forma simples, de uma forma prática, como esculpir lindas facetas de resina composta em apenas 3 camadas e 7 passos, mesmo que você não tenha nenhum dom especial. E como que eu cheguei nisso? Porque em 1995 eu assisti um curso do professor Baratieri. Naquela época estava na moda aqueles cursos de 8 horas, aqueles cursos teóricos gigantes de 8 horas. A gente sentava lá, a bunda de manhã saía às 6 horas da tarde, e foi em um desses cursos que uma frase, uma palavra do professor Baratieri ficou gravado na minha mente, e nesses meus 25 anos de odontologia, sentado no mocho, no campo de batalha, respirando resinas compostas todos os dias, eu cheguei a um método que realmente vira o jogo e que qualquer dentista pode replicar de uma forma fácil e de uma forma simples. É como se fosse pegadas, é um mapa para você esculpir lindas facetas de resina composta que fiquem tão bonitas quanto os laminados cerâmicos. E foi apenas uma frase que o professor Baratieri disse, que eu vim desde aquela época quebrando a cabeça, e todas as vezes que eu esculpia uma faceta de resina composta, eu procurava pela palavra que ele disse. E naquele congresso ele disse: procure sempre as coisas mais simples. E foi por isso que eu escolhi a dentística restauradora e fiz meu mestrado, minha especialização, parte de um doutorado. E é por isso que eu escolhi essa disciplina que pode entregar algo rápido, algo instantâneo, algo imediato para os pacientes, deixando todo mundo feliz, deixando o paciente feliz, nos deixando feliz, porque claro, se a gente entrega algo mais rápido e mais simples, a gente recebe também o retorno financeiro mais rápido, de uma forma muito mais dinâmica. Então foi isso que aconteceu. Nós criamos um método, e esse método veio da tentativa e erro, da dificuldade que eu tinha no dia a dia. O paciente sentava no mocho ali, eu ia fazer uma resina composta, uma faceta de resina composta, e o que acontecia? Ia lá, fazia o preparo, condicionava, começava a aplicar a primeira camada. Então eu não sabia se eu aplicava muito incremento, eu não tinha noção se eu aplicava pouco, aonde que eu aplicava. Eu sentia falta de uma receita, eu sentia falta de um mapa, eu sentia falta de um guia, porque eu ia aplicando aleatoriamente as camadas de dentina. E o que acontecia? Muitas vezes eu aplicava muita dentina, e outras vezes eu aplicava pouca dentina. E aí o que acontecia? Não tinha um padrão. E todas as vezes, se eu fosse fazer uma bateria anterior de canino a canino, tinha um dente que saía mais opaco do que o outro, às vezes um saía mais translúcido do que o outro. Por quê? Porque não existia um padrão, nunca me foi dito qual é a quantidade de dentina que eu coloco, qual é o formato do incremento, aonde que eu tenho que colocar esse incremento, em que altura, que formato eu coloco a resina e, entre aspas, maceto ela, eu coloco a resina e passo o pincel, eu coloco a resina e espalho com uma espátula. Como eu faço essa primeira camada? Então nunca existia um padrão. Às vezes tinha lá um lóbulo que eu colocava torto, o outro, na hora que eu colocava o esmalte, essa incisal saía diferente dessa. Então nunca existia um padrão, e eu sempre procurando a simplicidade, porque eu pensava, não é possível que não exista nada que possa simplificar para que as nossas facetas de resina composta sempre se repetissem, para que as nossas facetas de resina composta pudessem seguir um padrão. E foi sempre nessa cabeça, qual a forma mais simples?
Qual a forma mais simples? Qual a forma mais simples para eu desenvolver um guia, para eu desenvolver um mapa? E foi justamente com essas palavras do professor Baratieri que eu desenvolvi o método Lentes Diretas, que é um método que eu entrego ele no Hands-on Incisor One, né? Que é um hands-on direto ao ponto, onde nós entregamos todo esse método para você desenvolver em cima de um incisivo central e você realmente saber aonde colocar, que forma colocar e a quantidade que você deve colocar de cada incremento de resina em qual parte do dente. É isso mesmo, é um método como se fosse pegadas para você simplesmente repetir. E nós entregamos a totalidade desse método também no método propriamente dito Lentes Diretas, que é um método robusto, que é um método aonde você tem mais de 120 e poucas videoaulas. A gente sempre está colocando mais, com vários hands-ons para você realmente dominar as facetas de resina composta de uma forma simples, de uma forma rápida e extremamente mão na massa, porque tanto o Lentes Diretas quanto o Hands-on Incisor One, todos esses dois treinamentos, ele tem como base o método, e o método na prática. Ou seja, eu vou te entregar uma fórmula completa para você realizar lindas facetas de resina composta em apenas 3 camadas e 7 passos, mesmo que você não tenha nenhuma experiência prévia. E olha só, por esse método ter sido desenvolvido durante os meus 25 anos de clínica e de consultório privado, eu acertei muito, mas eu errei o triplo, o quádruplo. E eu sei exatamente o que dá certo e eu sei exatamente o que dá errado. Afinal, são 25 anos fazendo apenas resina composta. Então, eu te convido para conhecer o nosso método. Eu tenho muita vontade que você seja o meu aluno, para que eu possa pegar na sua mão e que eu possa, de uma forma compacta, entregar para você toda a minha experiência desses 25 anos aqui no campo de batalha, fazendo resinas compostas todos os dias. Eu não sei aonde você está vendo esse vídeo, se no YouTube, né? Deve ter algum botão em algum lugar ou algum link. Clica nesse botão e vá visitar o nosso site do Lentes Diretas, ou vá visitar o nosso site do Incisor One, tá? Porque realmente é um método, como ele foi originado de uma palavra do professor Baratieri, que eu fiquei praticamente minha vida profissional toda buscando o simples, e eu tô te entregando isso para você agora. Faça como já os nossos quase 800 profissionais que nos últimos 2 anos têm estado no Incisor One, têm estado no Lentes Diretas e têm mudado completamente a maneira com que eles fazem resina composta no consultório deles. Então eu te espero lá, eu quero pegar na sua mão, tá? E com sinceridade, o que eu quero é te ajudar, e você tem a minha palavra com relação a isso. Então vem comigo e eu te espero lá. Um abraço e Deus abençoe suas mãos, proteja seus olhos e fortaleça a sua coluna aqui do professor Vanderlei.